Eu adoro quando você fala para os ouvintes que eu sou jovem, né? Eu vivi realmente com os meus pais, mas eu me lembro realmente, era um carrinho para cada um na hiperinflação, né? É Porque uma os preços loucura. subiam rapidamente, né? Na mesma hora, pega rápido antes que venha aquela maquininha e pá, já muda o preço, né? A gente obviamente está longe, né, dessa situação, mas a inflação realmente está muito alta e o que mais preocupa, né, é o espalhamento. A gente lá no evento mesmo da rádio, lá no parque, a gente estava comentando, as pessoas estão sem dinheiro para comprar não só o básico, mas as pessoas percebem esse espalhamento. Teve uma hora que a gente estava falando lá dos pets, e a ração animal também aumentou muito de preço. Assim, para onde a gente olha, aumentou o preço. E isso é muito preocupante, porque, como você falou, aparece nas pesquisas eleitorais, o quanto que a inflação tira voto, e por isso que o governo está desesperado para poder tomar medidas para segurar a inflação. Hoje saiu o IGPM, que é a inflação, o índice de inflação que reajusta a maior parte dos contratos de aluguel. Houve uma redução significativa de abril para maio. A gente chegou num pico da inflação e agora ela começa a perder força, mas ela chegou num pico, Oineg, que agora deu uma estabilizada, na verdade, os preços não estão caindo, pararam de subir, estabilizaram num patamar alto. E o que preocupa é que cada vez ela está mais espalhada. Então, não é mais inflação só de alimentos e da energia elétrica, como a gente falava no ano passado. É tudo praticamente, né? Quase 80% de produtos e serviços que o IBGE acompanha estão com aumento de preços. Eu estava conversando agora há pouco com o André Braz, que é economista da Fundação Getúlio Vargas, que é responsável por esse indicador do IGPM, e ele me falou que, quando a gente olha aqui por dentro dos dados, o que aliviou a inflação de um mês para o outro foi a nossa conta de luz, que a gente deixou de pagar aquela tarifa extra, né, da bandeira escassez hídrica agora para a bandeira verde. Você olha lá, a gente não está pagando aqueles R$ 14 a mais que a gente pagava, e também parou de ter aumento de combustível. Então, principalmente por conta disso, e quando a gente olha preços de minério de ferro, coisa que não chega ainda no nosso bolso, milho, está lá no produtor ainda, está com queda de preço, porque a China deve crescer menos e interfere nos preços. Mas se vai chegar no nosso bolso, ele também não sabe dizer, porque os movimentos estão muito rápidos, né, em função de guerra, em função de uma série de problemas que estão afetando aí preços em geral. Aí, o que eu fico preocupada aqui é, você vê a movimentação para segurar preço. Essa questão da mudança na Petrobras, é, o André Braz estava me dizendo assim, olha, o que eu fico preocupado é do governo plantar vento para colher tempestade. Porque se você congela preço de combustível, a gente pode ter a falta do combustível, que é um assunto que a gente está ouvindo muito. Como a Petrobras não é autossuficiente, pode faltar combustível, porque os importadores não vão querer trazer o combustível aqui para o Brasil se o preço lá fora estiver mais caro do que aqui dentro. E a outra questão que a gente está acompanhando de perto é essa redução do ICMS, que o Senado Federal está para votar o projeto. Hoje vai ter encontro do presidente do Senado com os secretários de Fazenda, porque o que a gente está vendo é que os governadores, Oneg, precisam se coçar. Né? A gente sabe que conversando aí com especialistas não é a melhor solução, o ICMS, em termos de risco de fazer uma coisa não planejada e acabar faltando lá na frente para itens essenciais, como saúde, mas o fato é que os estados estão com caixa cheio, o Congresso está ali pressionando para que eles possam fazer algum tipo de ajuda à população. O governo deve lançar aí ajuda aos caminhoneiros, a taxistas, a motoristas de aplicativo. Então, é hora de tentar encontrar soluções emergenciais. Obviamente que tem um interesse eleitoral, mas a população também realmente precisa de medidas não que afetem, né, a questão estrutural das contas públicas, mas medidas emergenciais também, dentro da responsabilidade fiscal, que possam proteger a população, principalmente os mais vulneráveis, os mais pobres, nesse momento. Né? Então, a discussão segue quente, porque a inflação segue preocupando e é importante que os governos, sejam federal ou regionais, tomem medidas para fazer algum tipo de proteção nesse momento.